Você está pronto para conhecer os relatos de terror mais assustadores da Bahia? Neste vídeo, vamos explorar 5 histórias que revelam o lado mais sombrio e misterioso dessa região rica em cultura e folclore. Prepare-se para uma viagem por lendas urbanas que vão desafiar sua coragem e despertar sua curiosidade. Fique conosco até o final para descobrir segredos que só a Bahia pode oferecer. A noiva do elevador Lacerda. O elevador Lacerda, um dos pontos turísticos mais emblemáticos de Salvador, Bahia, não é apenas conhecido por sua arquitetura e vistas deslumbrantes da Baía de Todos os Santos. Ele também é palco de uma das lendas urbanas mais assustadoras da região, a história da noiva do elevador Lacerda. A lenda conta que, em uma noite chuvosa dos anos 1930, uma jovem noiva estava a caminho de seu casamento. Vestida em um deslumbrante vestido branco, ela estava cheia de expectativas e sonhos para o futuro. No entanto, um trágico acidente ocorreu. O carro em que ela estava perdeu o controle e colidiu, resultando em sua morte instantânea. Desde então, muitos têm relatado avistamentos de uma figura fantasmagórica vestida de noiva nas proximidades do elevador Lacerda. Testemunhas afirmam ter visto a jovem mulher, pálida e etérea, esperando pelo elevador ou vagando pelas ruas próximas. Alguns dizem que ela parece estar procurando algo, talvez seu noivo ou o casamento que nunca aconteceu. Motoristas de táxi, guardas noturnos e até turistas desavisados já relataram encontros com a noiva do elevador Lacerda. Eles descrevem uma sensação de frio intenso e uma presença inquietante antes de avistarem a figura espectral. Em alguns casos, a noiva desaparece misteriosamente diante dos olhos das testemunhas, deixando apenas uma sensação de pavor. A história da noiva do elevador Lacerda se tornou uma parte integrante do folclore local. Guias turísticos frequentemente mencionam a lenda durante passeios pelo centro histórico de Salvador, aumentando o fascínio e o mistério em torno do elevador. A lenda também inspirou obras de arte, teatro e literatura, perpetuando a história nas gerações seguintes. Além de ser uma atração para os entusiastas do sobrenatural, a lenda da noiva do elevador Lacerda serve como um lembrete das tragédias pessoais que podem estar escondidas atrás de estruturas icônicas. Ela humaniza o espaço urbano, conectando-o com histórias de vida e morte que ressoam profundamente na imaginação coletiva. A presença da noiva fantasma no elevador Lacerda também atrai muitos curiosos e caçadores de fantasmas, que visitam o local na esperança de capturar evidências do sobrenatural. Essa lenda, portanto, não apenas enriquece o tecido cultural de Salvador, mas também contribui para o turismo e a economia local. O mistério da ilha de Itaparica. A ilha de Itaparica, localizada na Baía de Todos os Santos, é conhecida por suas belas praias e águas cristalinas. No entanto, a ilha também esconde mistérios sombrios, que têm intrigado moradores e visitantes por gerações. Uma das histórias mais perturbadoras envolve aparições e fenômenos inexplicáveis que ocorrem em uma antiga casa colonial abandonada. Diz a lenda que, no século XIX, a casa era habitada por uma família rica que desapareceu misteriosamente. Desde então, a propriedade ficou conhecida como Casa dos Espíritos. Moradores locais contam que, em noites de lua cheia, é possível ouvir gritos e lamentos vindos da casa. Alguns afirmam ter visto figuras espectrais nas janelas, enquanto outros relatam ter sentido uma presença fria e opressiva ao se aproximarem do local. Os fenômenos sobrenaturais não se limitam à casa. Pescadores e turistas que navegam nas proximidades da ilha também relataram avistamentos de luzes estranhas sobre a água e sons inexplicáveis que parecem emanar das profundezas do mar. Esses relatos contribuíram para a reputação da ilha de Itaparica como um lugar assombrado e misterioso.
As histórias de assombrações na ilha de Itaparica são vistas de diferentes maneiras pelos moradores. Para alguns, elas são apenas lendas destinadas a atrair turistas e curiosos. No entanto, para outros, essas histórias são muito reais e refletem a presença de espíritos inquietos que ainda habitam o local. Os mais velhos da comunidade costumam compartilhar essas histórias como parte da tradição oral, transmitindo-as de geração em geração. Eles acreditam que os espíritos dos antigos moradores da casa estão presos no local devido a eventos trágicos ou inacabados. Essas narrativas são frequentemente usadas para ensinar lições sobre respeito aos mortos e a importância de não perturbar lugares sagrados ou assombrados. Por outro lado, alguns moradores mais jovens veem as histórias como uma oportunidade para promover o turismo na ilha. Eles organizam passeios noturnos e eventos temáticos que exploram o lado misterioso da ilha de Itaparica, atraindo visitantes em busca de emoções e aventuras sobrenaturais. Independentemente da perspectiva, as histórias de assombrações na ilha de Itaparica continuam a fascinar e assustar aqueles que as ouvem. Elas são um testemunho da rica tapeçaria cultural da região e da maneira como o folclore e a realidade se entrelaçam para criar um senso de mistério e maravilha. A lenda do lobisomem de São Félix. São Félix, uma pequena cidade histórica no recôncavo baiano, é conhecida por suas tradições culturais e religiosas. No entanto, a cidade também é palco de uma lenda que causa medo e fascínio, a lenda do lobisomem. Segundo os relatos, um lobisomem aterroriza a cidade nas noites de lua cheia, atacando animais e, ocasionalmente, assustando os moradores. A lenda conta que, há muitos anos, um homem amaldiçoado foi transformado em lobisomem devido a um pacto sombrio ou a um crime terrível que cometeu. Desde então, ele é condenado a vagar pelas noites de lua cheia, transformando-se em uma criatura bestial que semeia o terror por onde passa. Os relatos variam, mas muitos descrevem o lobisomem como uma criatura alta, com pelos escuros, olhos brilhantes e garras afiadas. Moradores de São Félix afirmam ter visto o lobisomem em várias ocasiões. Alguns relatam ter encontrado pegadas enormes e profundas no solo, enquanto outros dizem ter ouvido uivos assustadores que ecoam pela noite. Há também histórias de animais mutilados e desaparecimentos misteriosos que são atribuídos ao lobisomem. A lenda do lobisomem de São Félix tem profundas raízes no folclore brasileiro, especialmente na região do Nordeste. A figura do lobisomem é uma das mais populares no imaginário coletivo brasileiro, e suas histórias são passadas de geração em geração. Acredita-se que a lenda tenha origem em antigas crenças europeias trazidas pelos colonizadores portugueses, que foram adaptadas e incorporadas ao folclore local. No contexto de São Félix, a lenda do lobisomem é mais do que uma simples história de terror. Ela reflete medos e ansiedades coletivas, bem como valores culturais e morais. Por exemplo, a transformação em lobisomem é frequentemente vista como uma punição por comportamentos imorais ou transgressões sociais, servindo como uma advertência para aqueles que se desviam do caminho correto. Além disso, a lenda do lobisomem é um elemento importante das celebrações culturais e festividades locais. Durante festas populares, como o Carnaval e as festas juninas, é comum ver representações do lobisomem em desfiles e apresentações teatrais. Essas encenações ajudam a manter a lenda viva e a reforçar sua importância na cultura local. A lenda do lobisomem de São Félix é um exemplo de como o folclore pode se entrelaçar com a vida cotidiana, criando uma rica tapeçaria de histórias e crenças que continuam a fascinar e assustar as pessoas. Ao explorar essa lenda, podemos entender melhor as raízes culturais e os significados profundos que ela carrega. A assombração do Pelourinho. O Pelourinho, localizado no coração de Salvador, é um dos bairros mais históricos e culturalmente ricos do Brasil.
com suas ruas de paralelepípedos, edifícios coloniais e igrejas antigas, o Pelourinho é um testemunho vivo do passado colonial da Bahia. No entanto, por trás de sua beleza arquitetônica e vibrante vida cultural, esconde-se uma história de assombrações e fenômenos sobrenaturais. Uma das lendas mais conhecidas do Pelourinho é a história de uma jovem escrava que foi brutalmente assassinada por seu senhor. Dizem que seu espírito inquieto ainda vaga pelas ruas do bairro, especialmente nas proximidades da igreja de São Francisco. Moradores e turistas relatam ter visto uma figura fantasmagórica, vestida com trajes de escrava, chorando e implorando por justiça. Alguns afirmam ter sentido uma presença fria e opressiva ao passar por certos pontos do Pelourinho, enquanto outros dizem ter ouvido sussurros e lamentos inexplicáveis. Além da jovem escrava, há relatos de outras assombrações no Pelourinho. A igreja de São Francisco, com sua rica decoração barroca, é frequentemente mencionada em histórias de fantasmas. Visitantes relatam ter visto sombras movendo-se pelos corredores e ouvido passos ecoando nas noites silenciosas. Alguns dizem que os espíritos dos antigos escravos e colonizadores ainda habitam o local, presos entre o mundo dos vivos e o dos mortos. As assombrações do Pelourinho não são apenas histórias de terror. Elas são um reflexo do passado doloroso e complexo da região. Durante a era colonial, o Pelourinho era um centro de comércio de escravos, onde milhares de africanos foram comprados e vendidos. A brutalidade e a injustiça desse período deixaram marcas profundas na história do bairro, e as lendas de assombrações são uma forma de lembrar e honrar essas histórias. As assombrações também servem como uma maneira de conectar o presente com o passado. As histórias de fantasmas do Pelourinho são frequentemente contadas durante passeios turísticos e eventos culturais, mantendo viva a memória dos eventos históricos. Elas são uma parte importante da identidade do bairro, reforçando a ideia de que o passado nunca está realmente morto. Além disso, as assombrações do Pelourinho atraem muitos entusiastas do sobrenatural e caçadores de fantasmas, que visitam o bairro na esperança de capturar evidências de atividades paranormais. Esses visitantes ajudam a manter a economia local ativa, contribuindo para o turismo e a preservação do patrimônio histórico. A lenda da jovem escrava e outras histórias de assombrações no Pelourinho são um lembrete poderoso de que a história é viva e presente, e que os ecos do passado ainda ressoam nas ruas e edifícios do bairro histórico de Salvador. O fantasma da Estrada do Coco. A Estrada do Coco, uma das principais vias de acesso ao litoral norte da Bahia, é conhecida por suas belas paisagens e praias deslumbrantes. No entanto, essa estrada também é palco de uma lenda urbana que assombra motoristas e viajantes há décadas: o fantasma da Estrada do Coco. Segundo a lenda, o fantasma é de uma mulher que morreu tragicamente em um acidente de carro na estrada. Relatos dizem que, em noites escuras e chuvosas, motoristas avistam uma figura feminina vestida de branco à beira da estrada, pedindo carona. Aqueles que param para ajudá-la relatam que a mulher entra no carro em silêncio e desaparece misteriosamente pouco depois, deixando apenas um frio intenso e um sentimento de pavor. Alguns motoristas afirmam que a mulher aparece subitamente na estrada, forçando-os a desviar bruscamente para evitar atropelá-la, o que resulta em acidentes. Outros dizem ter visto a figura da mulher refletida no espelho retrovisor, apenas para se virar e descobrir que o banco de trás está vazio. Esses relatos têm gerado medo e apreensão entre aqueles que trafegam pela Estrada do Coco, especialmente à noite. A lenda do fantasma da Estrada do Coco provoca diversas reações entre os motoristas e moradores locais. Para muitos, a história é um aviso para dirigir com cautela e atenção, especialmente em condições adversas.
A presença do fantasma é vista como um lembrete das tragédias que podem ocorrer na estrada e da importância de respeitar os limites de velocidade e as regras de trânsito. Por outro lado, a lenda também alimenta o medo e a ansiedade entre os motoristas. Muitos evitam trafegar pela Estrada do Coco à noite ou em dias chuvosos, temendo um encontro com o fantasma. Alguns motoristas até realizam rituais de proteção, como rezar ou carregar amuletos, na esperança de afastar a presença sobrenatural. A lenda do fantasma da Estrada do Coco também atrai curiosos e entusiastas do paranormal, que visitam a estrada na esperança de testemunhar o fenômeno. Grupos de investigação paranormal têm realizado expedições noturnas na área, utilizando equipamentos de detecção de fantasmas e câmeras para tentar capturar evidências da presença sobrenatural. Independentemente da veracidade dos relatos, a lenda do fantasma da Estrada do Coco é um exemplo poderoso de como histórias de terror podem influenciar o comportamento humano e criar um senso de mistério e fascínio em torno de um local. Ela destaca a maneira como o folclore e as lendas urbanas continuam a moldar nossas percepções e experiências, mesmo em um mundo moderno e tecnológico. Essas histórias de terror da Bahia nos lembram da rica tapeçaria cultural e folclórica da região. Ao explorarmos essas lendas, podemos apreciar a maneira como o passado e o presente se entrelaçam, criando um tecido de mistério e fascínio. As lendas urbanas não são apenas histórias para assustar. Elas carregam significados profundos e refletem os medos, as esperanças e as experiências de uma comunidade. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre histórias de terror e folclore local. Sua participação é muito importante para nós. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possam se interessar pelo tema. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo contando suas próprias histórias e lendas da Bahia. Queremos saber o que você pensa. Até a próxima!